Meu querido irmão e irmã, nesse vídeo a gente vai conversar sobre o mínimo que você precisa saber para conseguir multiplicar o seu dinheiro. Eu estou me baseando aqui em princípios bíblicos e princípios também da educação financeira. Caso você não saiba, um dos temas que a Bíblia mais fala é sobre dinheiro, então ela tem uma riqueza incrível, incrível. Eu tenho certeza que você vai conseguir extrair muitos insights desse vídeo e vai conseguir, se você entender e aplicar eles, vai conseguir melhorar muito sua vida financeira e multiplicar também o seu dinheiro. Se você não me conhece, sou Leonardo Siqueira, especialista em investimentos e consultor financeiro. E a ideia aqui, não só desse vídeo, mas do meu canal, é que você consiga aprender sobre finanças sem idolatrá-la, sem substituir Deus no meio do caminho. Então, sem mais delongas, vamos aqui para esse mapa mental que eu criei. E inclusive eu vou estar disponibilizando ele no fim do vídeo, você vai encontrar ele na descrição. Então, aprendendo a multiplicar o dinheiro, eu coloquei alguns princípios e escrituras para estar norteando a gente nesse processo. E o primeiro deles, que eu queria te apresentar, é você fazer o mínimo, ser honesto. Por que eu trouxe isso? Para ser muito sincero, tem diversas pessoas. Isso aqui não é uma acusação, não é um julgamento, é simplesmente apresentando os fatos. Mas existem muitos crentes cristãos que são desonestos, fazem coisas horríveis simplesmente para conseguir ganhar dinheiro. Isso é um princípio que não é bíblico, isso não é ser cristão de verdade, isso não é ser um seguidor de Jesus. Eu queria que esse fosse o primeiro princípio para você entender, que é o mínimo. Seja honesto, porque inclusive quando a gente olha essa escritura, Provérbios 13:11, o dinheiro ganho com desonestidade diminuirá, mas quem o ajuntar aos poucos terá cada vez mais. Então, isso é algo que eu já vi diversas vezes com os clientes que eu já atendi na empresa que eu trabalho hoje, de consultoria. É louco, porque quando você vê casos de pessoas que estão envolvidas em corrupção, ou lavagem de dinheiro, ou criam algum tipo de esquema, ou entram em jogos de aposta, você vê que essas pessoas não são felizes. Esse dinheiro desonesto, ele muitas das vezes ele é perdido, porque o que vem fácil vai embora fácil, isso é outro princípio. E é antibíblico, no fim das contas. Será que realmente vale a pena você ter esse dinheiro ganho de forma desonesta? Não é algo que para mim faz sentido. Não é algo que eu acho que é legal. Eu acredito que você entenda isso. Eu só queria ressaltar esse ponto, porque talvez em algum momento já tenha passado pela sua cabeça. Putz, será que eu poderia fazer isso? Pô, eu ia ganhar um dinheiro legal. Eu já pensei em coisas que eu poderia fazer para ganhar um dinheiro, mas eu sabia que não era certo e eu desisti dessa hipótese. Então, esse é o primeiro princípio para você tomar cuidado. Você não vai conseguir multiplicar o seu dinheiro se você praticar essa desonestidade. O segundo é você tomar cuidado com o aumento do seu padrão de vida. E esse aqui pega diversas pessoas que não estão antenadas no mundo das finanças, porque é muito fácil. Você não tem ideia, é muito fácil você subir o seu padrão de vida. Se hoje você ganha 2.000, você tá ali vivendo sua vida tranquilamente não, né? Às vezes você precisa se privar de algumas coisas. Você quer ir no Mac, você quer comprar uma bolsa que você gosta, você quer ir no cinema, fazer um passeio, fazer uma viagem, você não pode. Porque você tá ali certinho com o teu orçamento, você sabe que se você comprar vai te prejudicar. E aí, de repente, você começa a ganhar, por exemplo, o dobro, 4.000, aí você pensa, caramba, agora eu posso fazer coisas que antes eu não podia. E aí você começa a consumir coisas mais caras, você eleva esse seu padrão, só que aí você volta no 0 a 0, por exemplo. Então você nunca consegue economizar. E aí, de novo, pessoas que ganham 10, 20, 40, 50 mil ficam nesse ciclo. Ganham 50, gastam 50. E eu já vi casos assim. Já vi casos assim. E isso é fundamental. Toma cuidado com o aumento do padrão de vida. Se você quiser subir ele, vá aos poucos. Vá aos poucos, não vá de uma vez. Se hoje você ganha 3.000 reais e passa a ganhar 6, não sobe de uma vez. Sobe seu padrão de vida para 4, para você conseguir sobrar. Para conseguir, na verdade, sobrar dinheiro. Inclusive, olha só, a Bíblia fala sobre isso. Filipenses 4, versículo 2. Sei o que é passar necessidade e eu sei o que é fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e em qualquer situação. Seja bem alimentado, com fome, tendo muito ou passando necessidade. Eu acho que esse é um princípio
que nós, cristãos, que acreditamos em Jesus Cristo e queremos viver esse propósito, se trata de estar contente, não é aceitar a nossa realidade no sentido de, pô, se você vive uma vida que você odeia, se você está num lugar, por exemplo, que você não gosta, seja numa comunidade, um lugar horrível e você quer sair daí, isso é uma coisa, né? Você tem esse desejo de mudança, de melhoria, e isso é bom. Mas a Bíblia também chama a gente a tentar se contentar com a situação que a gente está, no sentido de não querer ficar vislumbrando riquezas ou querendo buscar mais simplesmente pelo amor ao dinheiro, mas é aprender a ficar contente, entender a nossa realidade, aproveitar as coisas que a gente tem e também, sim, se a gente se sente incomodado, a buscar melhorias. Isso é 100% natural e normal. Então toma cuidado com isso, tá? E, bom, terceiro pilar, terceiro princípio para você aprender, se você quiser multiplicar o seu dinheiro, é se pagar primeiro. Se pagar primeiro, como que eu posso traduzir isso? É o seguinte, toda vez que você recebe o seu salário, que ele cai na sua conta, ao invés de você pagar todas as suas contas, viver né, pagar as contas, comprar suas coisas, as dívidas, enfim, tudo que você tem, pode ser que sobre um dinheiro no fim do mês. Pode ser que sim, ou pode ser que não. Ou pode ser que você esteja negativo também. E o se pagar primeiro, ele é um conceito que faz o inverso. Assim que você recebe o seu salário, você resgata um valor já para investir. E aí o que sobra no mês, aí sim você paga as suas contas, enfim. Ou seja, você não tem como escapar de não juntar. Não tem essa opção, porque você já tirou o dinheiro, você já investiu, você priorizou o seu futuro. Inclusive, olha só que interessante que fala em Provérbios 6, do versículo 6 a 8. Observe a formiga preguiçoso, reflita nos caminhos dela e seja sábio. Ela não tem chefe, nem supervisor e nem governante, e ainda assim armazena as suas provisões no verão e na época da colheita ajunta o seu alimento. Se pagar primeiro vem dessa filosofia de recebeu, tirou, mas por que você está fazendo isso? Porque você quer juntar um dinheiro para nos momentos de dificuldade, isso aqui dá para a gente traduzir como a tua reserva de emergência, a sua reserva financeira, para esses momentos de dificuldade você ter uma certa segurança ali. Pô, fiquei desempregado, preciso manter a minha família, o que eu faço? Você tem aquele dinheiro guardado. Então a formiga, um serzinho, né? Um serzinho que da natureza, um inseto tem esse entendimento, quanto mais nós, seres humanos, que temos contas para pagar boletos. Então, esse princípio com certeza consegue te ajudar muito a multiplicar dinheiro. Se pagando primeiro, priorizando e aí conseguindo investir da melhor forma. Quando a gente vai agora para o quarto princípio fundamental, é você fazer o controle de gastos. Eu canso de falar isso para os meus clientes, para as pessoas ao meu redor. Fazer controle de gastos é um saco, eu sei, muita gente odeia. Eu também não sou o maior fã, eu sempre falo isso. Não sou o maior fã. Não curto muito Excel, não gosto muitas vezes de ficar olhando ali os números, mas é algo que eu entendo que é essencial. Fazer o controle de gastos é essencial e o próprio Jesus nos alertou com isso. Lucas, capítulo 14, o versículo 28. Antes eu só queria trazer o contexto real para você, porque eu não quero, né, te ensinar algo distorcido. Aqui, quando a gente olha no capítulo 14, está falando do custo do discipulado. É o custo de seguir Jesus. E ele conta essa história da torre, né, que eu vou falar para vocês, mas esse princípio, ele super faz sentido para as finanças. Então a escritura diz: qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la. Fazer o controle dos gastos é justamente você saber calcular o preço, você ter noção de como está a sua vida financeira, e você entendendo isso consegue ver se você consegue construir uma torre. E a torre dá para a gente traduzir como seus objetivos, coisas que você quer fazer, sonhos. Então, primeiro você precisa desse raio-x financeiro, saber como é que está a tua vida financeira, e aí você consegue descobrir se, pô, legal, consigo viajar agora ou não consigo. Então, esse é um princípio
um princípio muito, muito, muito legal. E, de novo, se você descumpre ele, se você faz o oposto, que é, então eu não vou fazer o controle de nada, tá? Eu quero comprar alguma coisa e você vai fundo nisso, as chances de darem errado são muito grandes. E, inclusive, quando a gente fala de multiplicar o dinheiro, se você sabe o quanto que entra, você consegue saber não só o quanto que sai, mas o quanto você consegue investir. E aí, investimento, aí sim, você consegue multiplicar. Então, você vê que todos esses conceitos, no final, eles se unem. Se pagar primeiro, você já tirou o valor, você já consegue multiplicar ele. Então, assim, toma cuidado se você não está praticando e começa a fazer hoje, que vai ser fundamental e vai te ajudar demais, tá? Esse controle de gastos. O próximo princípio é você não estourar o seu orçamento. Então, se você conseguiu fazer o check-up das suas finanças, fica mais fácil de saber se você não está estourando ele. E aí a gente pode olhar de novo pela ótica do padrão de vida. Se você ganha 2, tenta viver um pouquinho abaixo, 1.800, para sobrar um dinheiro, para você conseguir investir. E fazer o quê? Já recebeu o salário, já tira e paga as suas contas, né? Que a gente tinha olhado aqui no Se Pagar Primeiro. Não estourar o orçamento é uma das coisas que mais vai te ajudar a evitar dívidas. Porque é justamente quando as pessoas querem elevar o padrão de vida, estourando o orçamento, pegando dívidas, pegando empréstimos, que as coisas começam a desandar. E isso traz uma tranquilidade muito grande. Ganhando seus 3 mil, gastando 2.500. É sério, isso é incrível. Quando eu vejo na vida dos meus clientes, eles não estourando o orçamento, conseguindo poupar, ajuda demais. Inclusive, quando a gente olha a própria escritura de Provérbios 21, então você vê, você tem muitas escrituras. A Bíblia ela é recheada desses princípios. Provérbios 21:17. Quem ama os prazeres passará necessidade. Quem ama o vinho e o azeite jamais enriquecerá. E é justamente isso, ela querer viver um padrão acima, se mostrar para os outros. Né? Olha o carro que eu tenho, olha a bolsa que eu tenho, olha a viagem que eu fiz. No final você vê a vida dessa pessoa, ela é uma madura. Não tem condições. Tá fazendo isso por puro status. Então é amar esses prazeres de coisas materiais super caras que não cabem no seu orçamento. Não cabem, não tem como. E se a gente até traz de novo aquela escritura de Paulo, né? Aprendi a viver em cada momento. É entender que muitas vezes a felicidade não está em ter muitas coisas, mas no essencial para a nossa vida. E sim, conseguir realizar alguns sonhos, objetivos, se é uma casa, comprar a sua casa, se é ter um carro ali, pô, legal, que não vai te prejudicar financeiramente, incrível, fazer uma viagem incrível, mas esse excesso, né, de amor às coisas caras não funciona. Dentro dos princípios e valores cristãos, não funciona. E aí, quando a gente vai pro último princípio, último, mas não menos importante, é você investir em si mesmo. Algo que muitas pessoas falam, eu sei, talvez você esteja cansado de escutar isso, mas se você ainda não está investindo em si, se você não prioriza o seu conhecimento, a sua sabedoria, o seu aprendizado, talvez você não tenha entendido esse conceito tão profundamente assim. E aí eu trago de novo uma escritura, Provérbios, tudo Provérbios, né? Salomão na sua sabedoria é incrível. 19, versículo 8. Quem procura ter sabedoria ama a sua vida, e quem age com inteligência encontra felicidade. Uma das melhores decisões que eu tomei na minha vida, eu tomo todos os dias, é buscar aprender. Sinceramente, de tudo que eu falei aqui, de todas as coisas que eu conversei com você hoje, cada um desses princípios e escrituras, essa aqui eu diria que é uma das mais importantes. Por quê? Quando você estuda, quando você aprende, você vê que muitas coisas começam a ficar mais claras na sua mente. Você vê o mundo de uma forma muito melhor. Você crescendo, evoluindo como pessoa, você passa a ganhar mais, porque as pessoas vão valorizar mais o seu conhecimento, você se torna mais livre porque o conhecimento liberta. Então são tantas vantagens, eu não consigo encontrar nenhuma desvantagem em você se tornar uma pessoa mais inteligente, mais sábia. Eu não consigo. A Bíblia sempre ressalta isso. Mas lógico, a gente não pode chegar também no momento de se tornar completamente orgulhoso e parar de, por exemplo, dar atenção nos princípios espirituais, nos ensinamentos de Jesus. Mas é
quanto mais você lê, quanto mais você aprende, quanto mais você evolui, você vai ver que a sua vida como um todo começa a melhorar. Isso foi algo que eu aprendi, que eu valorizo demais e que eu queria passar para você também. Então, esses foram alguns princípios que vão te ajudar a multiplicar dinheiro, inclusive, ó, trazendo o ponto de multiplicar dinheiro, como eu falei, as pessoas vão pagar mais para você. E aí, com conhecimento, você vai aprendendo a investir melhor. Você vai aprendendo a cuidar mais das suas finanças, vai se contentando com o que você tem. Toma cuidado, você vai tomando cuidado em aumentar o seu padrão de vida, você vai sendo honesto, porque você entende que isso é incrível, você não vai estourar o seu orçamento, você vai conseguir fazer o controle de gastos. Então você vê que tudo se une no final, se traduzindo em ser uma pessoa mais inteligente investindo em você. Se você gostou desse vídeo, se ele te ajudou, eu realmente queria que você pudesse deixar um like e também se inscrever nesse canal, porque teremos outros conteúdos assim como eu falei. A ideia aqui não é você idolatrar o dinheiro, mas é você conseguir aprender sobre como administrar, sobre como investir, esses princípios que são incríveis e que vão te ajudar a ter uma qualidade de vida e uma vida financeira muito melhor. Então a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!